queria entender um pouco da sua opinião. A gente falou mais cedo sobre o governo Biden se preparando ali para aumentar tarifas sobre produtos de energia limpa provenientes da China, né? Focando principalmente ali veículos elétricos chineses, chegando até perto de quadruplicar estas tarifas. Eu queria entender um pouco da sua leitura, dos impactos que você enxerga de fato em relação a essa medida do governo e se isso pode acabar talvez acirrando ainda mais essa guerra fria, vamos dizer aí, entre China e Estados Unidos. Paula, o governo Biden está nas cordas, né? Está quase nocauteado, não adianta a economia ir bem, as pessoas não acreditam o Biden com isso. Apesar de desemprego ser baixa recorde, não acreditam isso ao Biden. Quer dizer, é muito difícil estar na posição dele. A questão da China tem muito a ver com o dumping de material, principalmente no caso dos Estados Unidos, não se trata de carros, né? Os carros é um problema maior na Europa e no Brasil, tá? Ainda que ainda seja um problema lá. A grande problemática nos Estados Unidos são os painéis solares e as baterias dos carros, né? São esses componentes que, de fato, a China dominou essa indústria, ela tem essa tecnologia mais avançada e tem a capacidade de produzir por uma fração do preço que outros países podem, e seria uma maluquice, eu diria, uma irresponsabilidade de um país que está pregando para o mundo transição energética, não fazer uso da oportunidade de comprar esses painéis muito baratos, né? Ainda que existam essas questões de uma guerra ideológica, de uma guerra fria não declarada, mas ativa entre os dois grandes países, duas grandes potências. A China, pelo seu lado, está fazendo o que ela precisa, que é exportar deflação para o resto do mundo, né? A grande oportunidade dela, uma vez que ela tem grandes escalas de produção, tem uma estrutura industrial que é uma supercapacidade, uma overcapacity, e ela só funciona com os preços tão baixos que ela consegue produzir porque ela tem essa escala gigantesca de produção e exportar. No momento que a China para de exportar e precisa depender do consumo doméstico, que não existe, ele é muito baixo e não vai ter maneira de ativar esse consumo, porque nos últimos 2 anos o chinês médio perdeu quase metade do valor do seu patrimônio, que era a estrutura física, as casas, os apartamentos onde eles moravam. Esse é o maior investimento que um chinês faz em sua vida. E é uma marca de passagem, né, de ser um adulto, a oportunidade de um homem casar, é ter um lar próprio. E então a China é um dos países que tem uma das maiores penetrações de home ownership, né, o cidadão ser dono da casa que ele ocupa. Uma vez que isso foi feito a preços que eram galopantes, que cresciam 20%, 30%, 40% ao ano, e muitas dessas pessoas fizeram hipotecas de 30, 35 anos no auge desse mercado, principalmente nas grandes cidades, né? Xangai, Guangzhou, Pequim, né? Onde o preço rivalizava com preços em Londres, em Tóquio e Nova York. Então, imagine essa pessoa que quando caiu a ficha e entendeu que aquilo era uma bolha e que o valor da propriedade caiu pela metade e que todo o dinheiro que ela tem na vida, ela usa a maior parte para pagar essa hipoteca, e que se ela tentar vender a casa hoje, ela não tem ninguém para vender. E na China você não pode entregar de volta para o banco, como acontece nos Estados Unidos, e sair de lá e falar, eu não posso pagar. Então nós temos um problema muito sério na China, né? Que é essa questão do consumo interno. Então a China está numa situação muito complicada, os Estados Unidos sabe que está nessa posição muito complicada, aplica a tarifa, que é mais ou menos aquele direto no fígado, né? Quando o cara já está cambaleante, para ajudar a cair na lona. Então, é uma medida política, geopolítica, tomada pelo governo Biden. Obviamente, isso ajuda o governo dos Estados Unidos? A não ser que aumente exponencialmente a produção local de baterias, de lítio, etc., e dos painéis solares a preços aceitáveis, o processo de mudança de energias baseadas em carbono para energias limpas vai ser deteriorado por causa dessa decisão do governo. Quer dizer, o governo fala uma coisa com a mão, a turma lá do Verdinha, a turma da esquerda populista, do caviar, né? Aquela turma toda pula, adora, mas quando é para tomar uma decisão, a decisão tem a ver com interesse nacional, né? Tanto geopolítico como questão de proteger
a indústria de painéis solares e baterias, que é pequena nos Estados Unidos. Maravilha, Vandi.